Graça e paz, igreja linda, amém? Amém. Queridos, eu vou pedir um favor para vocês. Aproveitar que as crianças desceram, eu sei que não está todo mundo aqui, mas como está sendo gravado, o que acontece? A gente tem tentado manter uma liturgia de culto. Por causa de espaçamento, a igreja acabou ficando bem mais limitada, né? Então a gente tenta, na medida do possível, manter uma ordem. Se você for perceber, tem um papelzinho aqui. Quem está aí perto, lê para mim. Não desligue o celular. Desligue o celular. E lá atrás, quem está aí? O que acontece, queridos? A gente pede que assim que começa o culto, se possível, você nem precisa desligar, mas bota no silencioso, porque a ideia é a gente chegar aqui para ouvir Deus, né? E a verdade é que o mundo ele já está tão cheio de informações que tira a nossa atenção, né? A gente fica no Face, a gente fica no Zap, a gente fica um monte de coisa. Quando a gente vem para a igreja, vamos tentar tirar esse momento para se conectar com Deus. Principalmente eu peço a você pelos seus filhos. Sabe por quê? Eu sei que eu falo em causa própria. Minha filha é um grude. Você vai ver ela sempre com uma mochilinha vermelha nas costas. Todo mundo sabe o que tem naquela mochila, né? É um carregador e um celular. Só que o que eu peço para as crianças é, começou o culto, só que não está acontecendo isso com eles. Sabe o que está acontecendo? Alguns não desligam quando eu vejo está aí, ó, jogando no meio aí, o que atrapalha o irmão do lado a ouvir a palavra, está jogando. Então, fora que, o que eles estão fazendo? Eles estão levando o celular para a escolinha. Aí lá na hora da escolinha tem um período que eles param para lanchar, e o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o telefone. Com isso já tira a atenção dos outros, outras crianças querem telefone também, sabe que não pode, já que fulano pegou, eu quero também. Então está dando problema para a gente também na escolinha. Então a gente aprende uma coisa, gente, quem tem que ensinar nossos filhos a ter reverência à casa do Senhor é quem? Papai e mamãe, né? Não é? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então, quem te ensina? Papai e mamãe. Principalmente se você não quiser que outro venha ensinar, né? Porque nem sempre o pai e a mãe gostam de um filho ser advertido por outros. Eu peço que vocês façam esse acordo com a gente. Ajuda a gente nessa parceria aí. Porque tudo que a gente faz aqui é visando sempre o melhor pra gente, melhor para vocês, melhor para os nossos filhos. Se eles não aprenderem a ter reverência à casa do Senhor aqui, o mundo é cruel. Eles vão aprender as coisas lá fora de uma forma bem diferente. A gente ensina com amor, a gente ensina na palavra, a gente pede essa ajuda a vocês. Faz eles ter esse ambiente como um ambiente sagrado. Opa, religião, queridos, a gente precisa ensinar eles a ter esse ambiente como algo sagrado, para eles entenderem que aqui é a casa do Senhor. Hora da palavra, esquece o telefone. Porque já fica o dia inteiro no telefone, essa não é a realidade? Só na hora da palavra ajuda a gente, até para evitar transtorno também, tá? Então vamos lá? Era só esse recado para a gente conseguir ajudar nossos filhos. Hoje a gente vai estar falando, acho que é a antepenúltima, né? A última quarta, depois tem domingo. A gente está falando o mês inteiro sobre famílias. E não diferente hoje, o Senhor nos deu uma palavra maravilhosa. Queridos, olha só, olha como seria importante e como é sério saber que nós temos algo dado de Deus para a nossa vida, uma responsabilidade de Deus para a nossa vida, mas que como ser humano, seja de repente num trabalho que eu tenho que escolher, algo que eu tenho que fazer, um curso, uma faculdade, eu tenho a opção de dizer sim ou não. Existem coisas e responsabilidades que são dadas a nós na nossa vida, que nós temos a opção de escolha, não é? Se eu quiser me formar numa faculdade, eu posso escolher em que eu vou me formar. Se hoje eu estiver cansado, eu tenho que ir no mercado, eu escolho, vou hoje ou vou amanhã. Tem muitas decisões na nossa vida que vêm para a nossa vida, nós temos a opção de escolher fazer ou não fazer. Mas houve um homem na Bíblia, o nome dele era Josué. Josué ele recebeu uma responsabilidade de Deus muito grande. Responsabilidade essa que ele não teve escolha. Porque tem coisas na vida da gente que eu tenho escolha, mas no caso aqui de Josué, ele recebeu algo muito forte. Que foi o quê? Um chamado. Um chamado para ser um líder, que ainda
ainda tinha essa responsabilidade, não igual, mas parecido com o seu líder, que era Moisés. Então ele foi pego assim, meio que de surpresa, quando seu líder Moisés morre. E a palavra ela vai nos dizer que após a morte de Moisés, o Senhor leva ele ao monte e já às portas de receber uma promessa de terras. Porque quando Moisés morre, o povo hebreu ele já estava por seus 40 anos peregrinando no deserto. Então ele morre antes dessa conquista. Só que quando ele morre, assim, do nada, até porque ninguém viu a morte de Moisés, né? A palavra diz que ele não morreu assim, igual um ser humano normal. O Senhor leva ele a um lugar, um monte, ali o Senhor leva ele, ninguém mais viu o corpo. Josué, ele é colocado diante de uma responsabilidade muito grande. Diante da peregrinação de 40 anos no deserto, ele é colocado sob a responsabilidade de continuar conduzindo aquele povo pelo qual peregrinou 40 anos no deserto. E o que o Senhor fala com ele, sabendo da responsabilidade? Seja forte e corajoso, não temais. E o Senhor ratifica no espírito dele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Onde colocar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. Ele reafirmando a promessa a Josué, que foi dada através de Moisés também. E ele falando, olha, ele dá segredos maravilhosos. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Porque quando você está diante de uma responsabilidade colocada por Deus, tanta coisa pode te distrair, né? Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Medita no livro da minha lei. Nessa lei medita de dia e de noite. Se a gente seguir esse passo a passo, a gente consegue cumprir a responsabilidade pelo qual o Senhor nos deu. Amém, querido? Que tudo bonito, você fecha isso tudo e vai ficar bonitinho, né? Josué pega a responsabilidade, o Senhor falou, seja forte e corajoso, agora tudo é um conto de mágica. Não é bem assim que a banda toca. Então, a história dos hebreus se dá quando o Senhor vai lá, liberta eles do Egito, cujo eles estavam ali escravizados 400 anos, e ali o Senhor tira o povo do Egito para um começo. Não foi assim? Por que começo? Porque eles estavam escravos. Não é essa a história? Então o Senhor banha eles, batiza eles na travessia do mar, porque o mar significa um batismo, não é isso? Batiza eles, eles passam pela travessia do mar para viver uma história de libertação e culto ao nome do Senhor, o único e verdadeiro Deus. E ali, queridos, durante 40 dias, esse povo que sai para um começo, eles já se mostram muito, mas muito murmuradores e insatisfeitos com Deus e reclamões. O que se dá nesse deserto? Se dá nesse deserto que com 40 dias, Moisés ele se dá numa intercessão feroz para que o Senhor não destruísse aquele povo, porque aquele povo ainda não tinha se desapegado ainda dos costumes do Egito, dos deuses do Egito, da comida do Egito, de tudo do Egito, e nada que eles recebiam de Deus eles estavam satisfeitos. A palavra do Senhor diz que eles com 40 dias no deserto, o Senhor vai pegar e vai falar aqui. Deixa eu achar só a referência que está em Números. Números 14, 20. Isso só com 40 dias de caminhada. Da saída do Egito, eles ainda estavam peregrinando no deserto, depois do Senhor ter feito o milagre de abrir o mar diante deles. Números 14, 20, então Yahvé respondeu, eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor, o Eterno, estou na terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes,
não chegarão a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito, e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, os seus descendentes a herdarão. Considerando os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã dei meia volta e parto em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou: até quando essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Portanto, ide, transmite a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que vivo, e por meu nome juro, que vos trarei exatamente de acordo com as vossas petições, ou seja, com as reclamações deles, né? Assim, os vossos cadáveres tombarão neste deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vós entrareis na terra, que com mão erguida, com ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais diziam que seriam levados como presa, serão eles que eu farei entrar nela, e conhecerão a terra que vocês desprezaram. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre esse deserto. Os vossos filhos sobreviverão como pastores caminhando errante com seus rebanhos, nesta ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste essa terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim nesse deserto. Aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram, mobilizaram toda a comunidade de Israel e murmuraram contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a terra do povo na terra, morreram subitamente de praga por Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Queridos, o Senhor multiplicou os 40 dias que eles estavam, isso aqui, morreu-se toda uma geração de murmuradores que tinham idade de 20 anos para cima, ou seja, só sobreviveu os que tinham de 20 anos para baixo. E ele faz menção da integridade de Caleb, ele fala, só ficará das gerações agora Josué e Caleb. Então, a partir desse momento, a gente entende a responsabilidade que Josué ele pega. Quando Moisés ele morre, Josué assume a liderança desse povo. Esse povo que peregrinou 40 anos no deserto, esse povo que já veio com um legado de um começo horrível, porque o começo deles foi morte, não é isso? Porque a palavra do Senhor diz que por 40 dias houve morte, e muita morte. Por quê? Morreram-se todos os mais velhos. E o Senhor deu uma chance de continuar com a oportunidade de herdar a terra aos mais velhos, porém, eles peregrinariam com a sentença de 40 anos no deserto. O que eu preciso falar para vocês quando eu cito essa passagem? Por que Josué
ele era tão temeroso quando ele assume essa responsabilidade? Porque não era fácil dele. Assumir esse povo, assumir um legado. Ele foi junto com Caleb, o que seguiu esses 40 anos todinho. Ele viu as murmurações, ele viu as idolatrias, ele viu o pecado, ele viu tudo. Então ele pega essa responsabilidade. Quando chega aqui em Josué 24, ele se reúne. A palavra do Senhor vai dizer lá em Josué 13, que o Senhor chama Josué e fala assim: Josué, você já está avançado de dias. Agora que você já venceu algumas guerras, porque a palavra diz que Josué, ele foi um líder que guerreou. Até um pouco diferente de Moisés, porque o Josué, ele era um líder que partiu para a guerra, para a conquista. Então ele era um líder de conquista. Quando ele recebe o chamado de Deus, ele recebe o chamado de Deus para ele conquistar as terras. E nas terras destruir os gigantes. Porque a mensagem do Senhor foi: olha só, eu vou dar a terra para vocês, mas na terra tem gigantes, tá? Porque não quer dizer que o Senhor nos deu a terra, queridos, que a gente não vai vencer gigante, não. Todo território que a gente vai, a gente não tem gigante para enfrentar. Tudo que a gente bota a mão para fazer, a gente não tem luta para viver. E não foi diferente com esse povo. Eles foram, e Josué tinha que enfrentar os gigantes e ensinar esse povo a enfrentar gigantes. Então Josué 13, ele já estava já bem velhinho já, e ele já tinha vencido ali Jericó, Ai, muitos reis, né? Então Josué 13, ele já tinha vencido 31 reinados. Pra tu ver, né? Foi um legado lindo. Só da morte de Moisés até ele perto de morrer com 110 anos, ele já tinha vencido 31 reinados. Mas o Senhor fala assim para ele: você está ficando velhinho, avançado de idade. Bota esse povo aí agora para dividir essas terras e eles vão conquistar a sua terra. Espalhou. Ele tinha que terminar de distribuir as tribos, dar as terras conquistadas de Canaã, e cada líder ficar com suas terras, seus territórios, e distribuir, e eles conquistarem as terras que ainda não tinham sido conquistadas. Os 31 eles já tinham conquistado, e o restante, então Josué 13 vai listar as terras que estavam ainda para ser conquistadas. Só que Josué, ele ficou com a responsabilidade de quê? De se passar um legado para esse povo. Porque é como se Deus estivesse falando assim: você vai morrer. O que você tem para passar para esse povo? Se a gente for voltar lá em Deuteronômio, no final já, 28, 29, antes de Moisés morrer, ele faz uma repetição das leis. As leis que foram dadas por Deus ao povo, para que eles pudessem seguir afastado da presença dele, ele vai e faz a repetição das leis, porque aquele povo que morreu, veio um novo povo que precisava ouvir a lei de novo, amém? Então, Moisés repetiu as leis. Aí Moisés morre. Aí quando o Senhor fala para Josué assim: você está velhinho de dias, passa a responsabilidade para esse povo, ensina as minhas leis de novo. Aí quando chega aqui em Josué 24, você vai ver no capítulo 23 também fala um pouco sobre isso. A palavra diz que Josué já está próximo da morte. Então ele se reúne com os líderes. Ele se reúne com os líderes da tribo, com os anciãos de dias. E aí ele vai citar para mim uma mensagem que é a mensagem mais importante da vida de uma família. A diaconisa Priscila até pegou um gancho nesse capítulo, porque ele conhecia toda a debilidade e a vulnerabilidade daquele povo. E ele sabia que se eles entrassem para conquistar uma terra, algo de Deus, e eles não tivessem esse entendimento, eles continuariam vivendo uma vida de destruição, de morte. Então esse legado de morte não poderia mais viver na vida deles. Esse legado de destruição não poderia mais viver na vida deles. Então ele chama o povo aqui, Josué 24, porque isso aqui é muito lindo, queridos. É um pouquinho grande, mas a gente vai entendendo, que a gente vai lendo devagar, tá? Josué 24, a partir do capítulo 14, versículo 14. 24:14. Agora, portanto, isso já Josué se reuniu com todo o povo para uma renovação de aliança. Agora, portanto, temei ao Senhor e serviu com integridade e sinceridade. Queridos, hoje nós estamos falando sobre a família íntegra.
O tema que o Senhor nos propôs hoje é Somos Teus. Aleluia. Será? Nossa família é de Deus mesmo? Então, quando Josué ele se reúne, ele sabia que ele tinha que deixar um legado, porque ele ia morrer. Então, ele já se reúne com o povo e ele fala assim, ó, temei ao Senhor e serviu com integridade e sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito. Servi ao Senhor de coração. Porém, se não vos parecer bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades aos quais serviram os vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora vocês estão. Aí ele vem e fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se reúne aquele povo inteiro, ele se reúne com os líderes, se reúne com todos ali para uma renovação de aliança. Querido, ele se reúne para um recomeço. O primeiro, que foi o começo, não deu certo, houve morte. Agora, Moisés morre, mas o legado, a conquista da terra continuou. Morreu o líder, mas a promessa não morre. Não é assim? A promessa ainda estava para se cumprir, mas como é que a promessa se cumpre se o povo continuava com a mentalidade escrava? Uma mentalidade presa, idólatra. E ele fala, olha, eu não sei vocês, vamos usar a nossa linguagem, né? Vocês podem servir a Baal, a Astarote, se Deus vocês quiserem, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É isso que ele está falando. Diante disso, o povo unânime respondeu, porque, querido, na hora da pressão, as pessoas falam, e falam com muita velocidade, né? Longe de nós abandonarmos a Yahvé para servirmos a outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da terra da escravidão, que fez esses sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por todos os povos através do qual nós passamos. E Yahvé pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitam na terra. Portanto, nós, olha o povo falando para ele na aliança, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo aquele povo reunido. Olha só, não podeis servir a Yahvé, pois Ele é um Deus. Quem está falando aí na tua Bíblia? Como se Josué estivesse falando assim, presta atenção na aliança que vocês estão fazendo. Para servir a Yahvé, o Deus, tem que ser algo sério, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses pagãos, Ele se voltará contra vós e os castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará grande mal e vos exterminará da terra. Contudo, o povo declarou de novo diante de Josué, não, é a Yahvé que serviremos. Afirmou então Josué diante de toda a congregação, sós testemunhas contra vós mesmos de que vocês escolheram Yahvé para adorar e servir. Responderam eles em uníssono, sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou, lançai fora. Lindo isso aqui, vocês vão saber daqui a pouco. Pois todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, inclinai o vosso coração exclusivamente para Yahvé, o Deus de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué, ao Senhor, o Eterno, nosso Deus, serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Naquele mesmo dia, Josué firmou um pacto com o povo em Siquém e lhe enumerou os mandamentos novamente, a aliança, os regulamentos e leis. Josué escreveu essas palavras no livro da Torá, da lei de Deus.
Depois ergueu uma grande rocha ali debaixo do grande carvalho. Querido, a rocha estava ali. Conhecida árvore sagrada que fica próximo ao santuário. Esta pedra será um testemunho contra vós. A rocha testemunha? Quem é a rocha que testemunha contra a gente, Senhor? Porquanto ela ouviu todas as palavras. Quem é a rocha que pode ouvir, gente? Que o Senhor nos dirigiu. Será também uma testemunha contra vós, caso vos torneis infiéis ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um retornou para a sua propriedade. Ou seja, ele ratifica a aliança. Ele pergunta ao povo: tem certeza que vocês vão se manter íntegros e fiéis a Deus? Ele é um Deus santo. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento. Tem certeza? E o povo na motivação, queridos, porque eles iam herdar a terra. Aquele momento era bom, né? Momento de conquista, todo mundo fala: eu quero servir a Deus. Oba, aleluia, vou servir a Deus. Porque as terras estavam sendo distribuídas. Ele libera eles para cada um ir conquistar as suas terras. E ele deixa alguns ensinamentos para a gente nessa passagem. Primeiro ensinamento que ele deixa para esse povo antes deles conquistarem a terra, e é o principal de hoje: temer e servir a Deus com integridade e sinceridade. Porque não tem como recomeçar. Não tem como viver algo novo se você não se entregar por completo para aquilo que você vai entrar. Não é assim? O que quer dizer a palavra integridade? É aquilo que você faz por inteiro, sem variação, do início ao final. Você começa por inteiro, você vai no meio por inteiro e no final por inteiro. A minha família é de Deus? Por inteiro. Meu marido, minha esposa, meus filhos, meus bens, tudo que tem é de Deus. Inteiro, íntegro, integridade. Não é assim? Então, o primeiro ensinamento que ele deixa para esse povo, para que eles possam desfrutar da terra que o Senhor deu a eles: se mantenham íntegros, se mantenham fiéis, porque o povo que morreu lá não foi. Não é? Qual foi o legado que a primeira geração deixou? Morte. Por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da incredulidade. Não é isso? Então ele deixa essa lição para a gente nesse capítulo inteiro que a gente leu. E aqui é tremendo. Outra coisa que esse texto nos deixa uma lição maravilhosa, ele fala assim: deixar para trás uma coisa que é horrível, a indecisão. Quando ele fala assim: olha, vocês precisam se decidir. Vocês servem a Baal, servem a Astarote, servem a Deus. Quem vocês servem afinal? Aí onde ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o que esse povo precisava deixar para trás para poder recomeçar? A indecisão. Porque a maior catástrofe na vida do povo de Israel foi uma vida de indecisão. Quando as coisas aparentemente estavam boas, serviam a Deus. Quando não estavam, eles não queriam servir a Deus mais. Eles viviam numa oscilação espiritual, não é isso? Então deixar para trás a indecisão para que a gente possa recomeçar em algo novo. O problema é que a gente quer recomeçar em algo novo, mas a gente não quer abrir mão das coisas que a gente ficou lá para trás. A gente quer ficar carregando bagagem. Deixa a bagagem para trás, pelo amor de Deus. E entra naquilo que é novo, que o Senhor tem para a sua vida, coisas boas, vitória, terra abençoada, principalmente presença de Deus, porque você vai entrar em algo novo e Deus vai estar contigo lá. O Senhor não falou para eles que eles iam derrotar gigantes sozinhos, não, queridos. O Senhor falou para eles que Ele estaria com eles em todas as guerras. Se eles tomassem uma decisão, a qual Deus eles queriam servir. A gente quer que o Senhor lute as nossas guerras, mas a gente não se decide por Ele. Então foi isso que aconteceu. Um dos comandos que Deus deu, quando eles iam tomar posse da terra, o Senhor falou assim para eles: quando vocês forem tomarem a terra, sitiar a terra, não se misturem com os povos que nela estão. Não deem suas filhas em casamento com homens e mulheres pagãos. Não se mistura com a crença deles.
Por quê? Porque é tendencioso quando você se casa com alguém que cultua outro Deus, é você cultuar o Deus daquele também. Querido, então o Senhor deu esse comando, mas infelizmente não segue a realidade. A gente vai ver aqui. Então uma das lições, a primeira foi servir ao Senhor com integridade, tem que ser inteiro do começo ao fim aqui. Não pode servir o Senhor em partes. Em parte eu adoro, em parte não. Hoje eu adoro, amanhã eu não adoro. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Serve a Deus na sua família, serve a Deus em tudo, serve a Deus nas finanças, serve a Deus em tudo. Tudo, Deus. Na inteireza. Tudo. Ele também fala pra gente o quê? Lançai fora todos os ídolos e pecado. Quer recomeçar? Quer viver algo novo? Lança fora ídolos e pecado. Não leva pecadinho de bolso para lugar nenhum mais. Tem gente que tem uns pecadinhos que não quer largar de jeito nenhum. E às vezes são coisas tão fáceis de se desprender, só querer. Quer entrar em algo novo, algo verdadeiro, algo puro, algo de Deus, precisa lançar fora. Quer pagar esse preço? É o preço da integridade na sua casa, na sua família. Para ter uma família bem-sucedida, abençoada, consagrada a Deus, precisa se pagar um preço. Ninguém vira algo bom da noite para o dia sem conquistar ou sem se esforçar para aquela conquista, não é? Sem cavar poço. Não é assim? Tem coisas que a gente precisa ir mais profundo. Os melhores poços artesanais são aqueles que as pessoas precisaram achar a rocha dele. Sabia disso? Tem lugares aí que não tem água, aí eles começam a cavar para criar poço, para sair água, e não consegue, né? Qual é o segredo? Vai perguntar lá para a empresa que cava o poço. Se achar a rocha, tem água. Sabia que acontece isso na hora que vão fazer os poços? O segredo, acha a rocha. Quando a máquina parou, opa, a rocha está ali, tem água, tem provisão, tem vida, tem transformação. Só que para chegar a esse nível, queridos, tem que cavar. Quer ter uma família abençoada? Cava. Acha a rocha, lute, procure por Deus em tudo, em todos, aonde você for. Acha a rocha, se esforce. Quer herdar a terra, mas não quer pagar preço. Então lança fora o pecado, queridos. É por um bem maior, é por algo valioso. Principalmente ele fala aqui 2 ou 3 vezes no mesmo texto. Inclina o coração para Deus. Opa! Consagração. Se tem que inclinar é porque não está na posição certa, não é isso? Se tem que inclinar é porque está voltado para outro lugar. Se tem que mudar de posição é porque não está na posição certa. E Josué fala, inclina. Eu inclinei aqui o Pierre. Mudei a posição do Pierre. Consagrado para Deus. Consagre seu casamento a Deus. Muda a posição. De repente a posição que você está indo está errada. Muda a direção. Consagra seu filho a Deus, seus filhos a Deus. Consagra o teu emprego a Deus. Teus pensamentos, teus sentimentos. Inclina. Volte para Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Misericórdia da minha vida. Quantas pessoas andando errantes, perambulando por aí, cada um para um lado, cada um para o outro, fazendo o que quer, sua revelia, quando na verdade o Senhor está falando, volta para mim. E por que Josué é tão insistente nessas advertências, querido? Porque ele conhecia o povo. Ele caminhou com eles 40 anos, fora o tempo
que ele já veio lá do Egito. Pereceram no caminho, mas ele conviveu com esse povo lá no Egito. O nome Josué, ele tipifica um recomeço, sabia disso? Quando o Senhor levanta Josué, ele não levanta Josué à toa. O Senhor, ele também não pega qualquer um, vai lá e faz a minha obra. A gente sabe que é Ele que capacita, é Ele que direciona, é Ele que ensina, mas o coração íntegro de Josué chamou a atenção do Senhor, com certeza. O coração fiel de Josué chama a atenção do Senhor, com certeza. O significado do nome Josué é Yeroshua, que significa salvação. O Senhor enviou um líder que tinha um nome de salvação para salvar aquele povo da idolatria, para salvar aquele povo da murmuração, para salvar aquele povo da indecisão. Yeroshua, salvação. Esse era o significado do nome Josué. Então precisamos decidir e aprender com o passado. Sim, qual foi o legado do passado? É um legado de morte. Então, quando Josué chega para eles e dizem assim, vocês precisam escolher, serve a Baal ou serve a Deus, ele está falando assim, vocês não podem entrar numa terra nova divididos. Vocês não podem entrar numa terra nova sem decidir em servir a um Deus que é santo, é um Deus que é exigente, ciumento, zeloso, que nos ama. Então, queridos, será que ao fazer todo esse processo, todo esse discurso, Josué com esse povo, será que esse povo se manteve íntegros de verdade? Será que na segunda geração, aqui seria a segunda já, eles conseguiram manter? Tem uma passagem aqui, que isso aqui vai dar a resposta para vocês. Está lá em Juízes 2. Vamos ler? O Senhor os ensinou, os advertiu através de Moisés. Depois o Senhor os ensinou e ratificou a aliança através de Josué. Agora, depois eles vão conquistar as terras, segundo a ordem de Josué, e cada um venceu os gigantes da terra. Juízes 2:1, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boaquim e declarou: eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento aos vossos pais. Eu ordenara, jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, falando com o povo, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes desta terra. Antes destruireis seus altares. Uma ordem de Deus ao povo. Contudo, não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a se lamentar em voz alta e chorar amargamente. Por esse motivo chamaram o lugar de Boim pranteadores, e ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Josué se despede do povo, e os filhos de Israel partiram cada um para a sua herança, para ocupar a terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciãos, os líderes do povo que sobreviveram a Josué, que conheceram todas as grandes obras que Yahvé fizera em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo de Yahvé, o Senhor morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da herança de Timate-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gade. Depois que toda aquela congregação morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma terceira geração. Surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então, os filhos de Israel fizeram mal, o que era mal aos olhos do Senhor. Prestavam cultos e
serviços a Baalins, abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, passaram a servir e adorar vários deuses, cultuados pelo povo ao seu redor, provocando assim a ira do Eterno. Deixaram a Yahvé, prestaram culto a Baal e a Astarote. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os espoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado, e grande aflição e angústia dominava todo o povo. Então Yahvé levantou juízes, líderes que os libertavam das mãos daqueles que o atacavam para saquear. Mas não escutavam nem mesmo esses juízes. Se prostituíam a outros deuses e prostraram-se diante deles. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes ao mandamento do Senhor, e não acompanharam a devoção dos seus antepassados. Quando Yahvé suscitava juízes, o Senhor estava com estes líderes e os salvavam da mão de seus inimigos durante o tempo que vivia esse juiz escolhido. Porquanto o Senhor se comovia por causa do clamor dos israelitas diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Mas assim que morria o juiz, os israelitas reincidiriam em seus erros e se tornavam piores do que seus pais. Seguiam aos outros deuses, desviaram-nos e se prostituíam perante eles. Em nada eles renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. Queridos, aqui mostra que eles não aprenderam, né? Foram advertidos, passou a primeira geração, passou a segunda. A segunda ainda durou um pouquinho por causa dos anciãos. Quando morrem esses anciãos, entra a terceira. E uma terceira geração pior, queridos. Uma geração que se afastou de Deus por completo. Sabe aquela geração que só pedia a Deus, Deus fazia, e quando Deus fazia, operava, eles se esqueciam de Deus de novo. Aí a gente entra no período de juízes, onde Deus vai, ouve o clamor, tem misericórdia, aí o povo vai, é bem sucedido, aí ele vai, começa, vira as costas para Deus de novo, se afasta, aí o Senhor envia as pragas, o Senhor envia as dificuldades, né, financeiras, as plantações eram comidas por gafanhotos devoradores, aí eles se voltavam. Que círculo vicioso, que chato isso, que enjoativo. Por isso que Josué precisou ser tão rígido no seu discurso, porque a tendência do povo é esquecer dos benefícios de Deus, né? Ou do que o Senhor faz por ele, né? Dos livramentos, daquilo que o Senhor os guardou, os livrou. Queridos, eles passaram pelo primeiro batismo para um começo. Eles passaram pelo segundo batismo, quando eles foram para o Rio Jordão para conquistar Jericó, para um outro começo. Não foi isso? E agora o Senhor queria que eles recomeçassem, mas que eles recomeçassem de uma forma diferente. Mas eles tinham uma debilidade, uma vulnerabilidade, vamos dizer assim. E a gente precisa se atentar se nós não temos também uma vulnerabilidade na nossa vida que não nos deixa romper. Não nos deixa sair do círculo vicioso, não nos deixa sair do afastamento de Deus. Quem aqui já ouviu falar sobre calcanhar de Aquiles? É um termo muito bem usado, né? O calcanhar de Aquiles, ele se dá quando na mitologia grega, né, na Grécia Antiga, se tinha um mito de que era uma deusa do mar que se casou com um rei humano. E eles tiveram um filho chamado Aquiles. E esse filho, ele nasceu para ser um homem poderoso, invencível nas batalhas. E no ritual de iniciação, segundo a crença, né, a crença grega, no ritual de iniciação, a sua mãe, a deusa, ela pega ele para batizar ele no mar. Quando ela batizar ele no mar, batiza ele de cabeça para baixo, segura pelo calcanhar dele e batiza, e tira. E quando ela tira, todo o seu corpo, ele é totalmente indestrutível, ele é invulnerável,
ele é poderoso. E segundo eles, seria eterno. Só que ela não se atenta que ao mergulhar ele, a única parte que fica de fora é o calcanhar. Então o calcanhar, né, na crença deles, seria o único lugar em que ele poderia ser atingido. E no meio das guerras em que Aquiles ia, ele sempre vencia tudo. Até que chegou um dia na guerra de Troia, né, ele é atingido. O seu inimigo, sabendo a sua área vulnerável, ele manda uma flecha envenenada justamente no seu calcanhar. Por que se dá isso, querido? O termo calcanhar de Aquiles é aquilo que você nunca venceu na sua vida. É aquela área que é vulnerável. É aquela área que você está sempre de fora da proteção de Deus, né? É aquela área que você não consagra a Deus. É aquela área que você não deixa Deus tocar. No calcanhar de Aquiles, quando a flecha envenenada vai no calcanhar dele, ele morre. Porque o inimigo sabia a única área que ele não tinha sido consagrado ao Deus dele, né? No caso, querido, qual foi o calcanhar de Aquiles do povo de Israel? Foi uma vida inteira de indecisão. Uma vida inteira de indecisão. O que eu aprendo com isso? Aquilo que você não vence te derrota no futuro. O pecado que você não vence hoje, é ele que te destrói lá na frente. O Deus que você não abre mão hoje, é ele mesmo que vai acertar a flecha em você lá na frente e você vai morrer. Então, se a gente for pensar no legado que o povo de Israel deixou para a gente, a primeira, a segunda, a terceira geração, foi um legado de indecisão. Quando Josué chega para eles, diante dele não é à toa. Ele fala para eles, vocês precisam se decidir. Olha, povo indeciso. Porque quando você não tem certeza daquilo que você quer servir, daquilo que você quer servir, daquilo que você quer fazer, tudo que vem você aceita. Não é? Quando eu não tenho convicção daquilo que eu quero para mim, eu não tenho um alvo, né? Eu não tenho uma meta, qualquer coisa que me der eu aceito e acho que está bom. E não é isso que Deus quer para a gente. Deus quer para a gente o melhor, querido. Deus quer para a gente uma terra prometida. Deus quer para a gente uma terra que emana leite e mel. Deus quer para a gente uma terra frutífera, uma família abençoada. Ele não quer qualquer coisa para a gente. O diabo, que é dono da indecisão, ele pode te dar qualquer coisa e você vai aceitar se você não mudar. Aquilo que você não vencer hoje vai ser a destruição para a sua vida. Quando chega na terceira geração, o povo não obedece a Deus. E a indecisão deles fez com que eles vivessem uma vida entristecendo a Deus. Porque o Senhor falou para eles que se eles se misturassem com aquele povo, as guerras ele não venceria por eles. Porque quem vence as nossas guerras é o Senhor. Se a gente traz ele para a nossa vida, a gente pega o nosso calcanhar, que é a nossa vulnerabilidade, consagra a Deus, o diabo ele não vai ter brecha para entrar na nossa vida, para nos destruir. Sabe o que vai acontecer? A integridade, a proteção de Deus sobre a nossa casa. Integridade, inteiro. Toda a nossa vida, todo o nosso corpo, toda a nossa casa, consagrada a Deus. Precisamos voltar a ser inteiros, integrar a Deus tudo, entregar a Deus tudo. O Senhor não aceita mais nossas sobras. Me perdoa, queridos, eu falo assim, eu falo porque eu amo vocês, eu não estou brigando com vocês, não. O Senhor não quer mais sobras. O povo viveu um tempo inteiro querendo dar sobra para Deus e achava que ele tinha que aceitar. Por que a gente, quando a gente quer alguma coisa para a gente, se eu vou numa loja, eu compro uma roupa, eu quero a melhor, por que para Deus eu tenho que dar o pior? Já tentou beber um copo de água suja? Ou você beberia um copo de água suja? Por que a gente não bebe um copo de água suja, mas a gente está entregando sujeira para Deus? Vamos dar algo limpo para Deus. Entregar coisas boas para Deus. Ele é digno, querido. Ele libertou o povo do Egito, ele tirou a gente do Egito também. Foi ele que
que tirou a gente do lamaçal do pecado. Foi Ele que foi lá e resgatou a gente. Cego, perdido e nu. É isso que nós éramos. Ainda somos, se a gente não vigiar, a gente volta a ser pior do que a gente era. Sem Deus, a gente volta a ser pior do que a gente era antes. Então a gente vamos começar a dar coisa limpa para o Senhor, por favor. Dá o inteiro para Ele. Vamos vencer aquilo que tem sido vulnerabilidade para a nossa vida. Ah, pastora, eu sei a área que eu não consigo romper. Pior ainda é que você sabe. Porque você sabe, Deus vai te cobrar. Porque você sabe, mas você não faz nada para mudar. Estou mentindo? Se você sabe que aquilo ali que te afasta de Deus, e você sabe que você precisa de Deus, você não vai conseguir recomeçar se você não abrir mão disso. É tempo de recomeço. Recomeço para a minha vida, recomeço para a tua vida, recomeço para a sua casa, recomeço para a sua família. Vamos nos entregar por inteiro. Então, se a gente for tentar lembrar hoje a história do povo de Israel, o legado que eles deixaram, no meu ponto de vista, é aquilo que o Senhor botou no meu coração, na sua vulnerabilidade, é um legado de inddecisão. Eles até entraram na terra porque o Senhor prometeu. Mas eles viveram guerreando com os deuses daquela terra, com os habitantes daquela terra, um tempo de conflito. Porque quando você não entra por inteiro, você vive em conflito. Vive em conflito. Nunca tem paz. Até pensa que vai ter em determinado momento, mas quando você vê, não tem paz. Porque você não consegue afastar sozinho aqueles deuses ali. Você tem inimigos que você não vai vencer sozinho. A promessa de Deus, eis que estarei com vocês. Onde plantar para onde os seus pés, eu estarei com vocês e darei por herança outra coisa. Aí eu vou guerrear com vocês. Agora, quando a gente afasta Deus, a gente começa a guerrear sozinho. Dá para entender aí? A gente continua conquistando os territórios, porque Deus não mudou a promessa, amém? Deus continua nos dando territórios, mas a gente está lutando por eles sozinho. Aquele território cheio de gigante. Sabe o que acontece? A gente fica cansado. Às vezes você não se sente cansado, parece estar guerreando uma luta que você não tem força. Traz Deus para essa luta. É uma luta sem fim. Porque você está lutando sem Deus. Pastor, eu estou lutando, tá. Porque se você não se entregar por inteiro para Ele não vai entrar nesse negócio aí não. Mergulha de uma vez. Né? Se entrega por inteiro. Então o legado que eles deixaram as 3 gerações para a gente, pelo menos dentro do contexto que nós lemos, foi de indecisão. Mas aí nós estamos já um pouquinho já terminando já. Eu já falei o significado da palavra integridade, aquilo que está inteiro e que não sofre variação. No hebraico também quer dizer inteiro, sincero, por completo, é a mesma coisa. E integridade está totalmente relacionada à qualidade de caráter. Eu quero ser íntegro, eu sou íntegro, tudo meu é íntegro, não faço nada pela metade. Já está na essência da pessoa. Então o legado que eles deixaram foi o quê? Indecisão, infidelidade, não é isso? Ingratidão, né? Mas eu queria falar com vocês aqui sobre um legado que para mim foi muito importante. Deixa eu só achar a referência aqui. Começou aqui. Umas pessoas também que nos deixaram uma mensagem um pouco diferente, né, do povo. A gente vai ler. Abra para mim aí em 2 Timóteo. O legado é aquilo que você lembra quando vem a memória da pessoa na sua cabeça, né? Ou a história da pessoa na sua cabeça. 2 Timóteo 1:3, esse texto aqui faz menção quando Paulo estava em cadeias, vivendo um período de cárcere. E ali ele manda uma carta para o seu filho na fé, Timóteo, um pastor dele, né? E na carta que ele faz a Timóteo, ele fala assim,
2 Timóteo 1,3. Rendo graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa. Como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Ele falando para Timóteo: recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Aqui ele estava preso. Da mesma forma, tragam na lembrança, olha o que ele lembra, o legado que Timóteo deixou. A sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd, primeira geração, em sua mãe Eunice, segunda geração, e estou convencido de que também habita em ti, aleluia, terceira geração. Aleluia. Olha o legado de integridade sendo repassado. Oh, meu Deus. Olha o legado de fidelidade sendo repassado, de fé, perseverança, oração. Não é isso? No 6 ele fala: por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui ele dando uma palavra de encorajamento ao seu discípulo e falando para ele: eu, quando me lembro de ti, eu lembro que a sua fé não era fingida, fidelidade, aleluia, transparência, pureza. E outra coisa, eu lembro da fé da sua avó, eu lembro da fé da sua mãe, e tenho certeza que essa mesma passou para você. Um legado de integridade, queridos. Isso é lindo saber. Quando Timóteo chega e ouve essas palavras do seu líder, do seu mentor, ele fala assim: valeu a pena. Não vale a pena? Valeu a pena. Eu segui o exemplo da minha mãe, eu segui o exemplo da minha avó, e elas foram passando de geração em geração a palavra, a mensagem de Deus, a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra de cura, principalmente o nome de Deus. O nome de Deus passando de geração a geração. Querido, será que nós temos deixado esse legado para a nossa geração? Se um dia alguém parar para você e falar assim: eu lembro de você. Eu lembro de você. Quando eu vou orar por você, eu lembro da sua fé não fingida, da integridade que havia na sua avó, na sua mãe, em você, os filhos. Eu lembro de você. A mensagem que o Senhor nos deu hoje é: passa esse legado de integridade, pelo amor de Deus. Passa. Que assim como uma maldição ela entra de geração a geração, um legado de integridade ela também pode entrar na minha e na tua vida, na tua casa, na sua família. E aquele legado ali, ele vai anular, ele vai quebrar tudo aquilo que tenta nos destruir, está da presença do Senhor. Traz Deus de volta para sua casa. Traz Deus de volta para sua família. Consagra a sua vida, consagra a sua casa a Deus. Acabou o tempo da indecisão, queridos, é hoje. Aleluia. Você precisa se decidir. Você quer se entregar a Deus à metade, deixar o pé de fora? Né? É só um simbolismo, tá? A gente não crê em mito grego, não. É um exemplo só. É uma mensagem que é passada ao calcanhar de Aquiles, às vezes as pessoas não sabem nem o significado. Mas isso quer dizer que tem área na nossa vida que a gente não consagrou a Deus. E a gente precisa consagrar essa área a Deus. Para que lá na frente a gente não venha se perder de Deus novamente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.
Feche seus olhos. Vamos ouvir esse louvor e que esse louvor venha ser expressão da sua alma. Para Deus. Você não vai louvar para a gente, você vai louvar para Deus. Inclina de volta teu coração. Tudo que há em mim, te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos eu dá-ti, e meu direito dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Talvez o medo, talvez a insegurança, os temores, os vícios, o pecado, que nos faz ficar parados em meio a uma promessa que está diante de nós, mas nós não conseguimos enxergar. Venha ser um tempo que nós possamos nos posicionar, Pai. Tempo de decisão, tempo de arrependimento, um tempo de querer mudar, Senhor, o trajeto. Trazer o coração de volta e inclinar ele para que ele é ouvido, Senhor. Entregar a nossa vida por completo. Parar, Senhor, de querer administrar a nossa vida por nós mesmos e dos nossos jeitos. E entregar
nossa vida, Senhor. É a Ti que nós devemos entregar a nossa vida, Senhor. Meu Deus, nós entregamos a nossa vida a Ti nessa noite. Faça como Tu bem queres, do jeito que Tu queres. Não diz. Querido, você tem a oportunidade hoje, dada a você por Deus, não foi por nós, de sair da trilha da indecisão, de decidir-se de uma vez por todas, ter uma vida inteira consagrada a Deus, no todo, na sua vida, nas suas escolhas, nas suas ações. Parar de achar que você vai vencer seus gigantes sozinho, vencer suas lutas sozinho. Sem Deus a gente não consegue vencer nada. Só que o Senhor, Ele deixa a palavra dEle, Ele deixa o mandamento dEle. E aqueles que sentir o desejo no coração e tiver esse sentimento, eu quero, Senhor, eu quero trazer o Senhor para minha casa. Eu quero que o Senhor seja o líder da minha casa, o líder da minha família, o condutor da minha vida nesse caminho novo que eu vou trilhar. E que adianta entrar na terra, mas não ter o Deus que te deu a terra. Quer entrar na terra, mas o Deus que deu a terra tem que estar nela. Sabe o que vai fazer da terra sem o Deus da terra? Vai destruir a terra. Aqueles que hoje querem tomar uma decisão de entregar tudo a Deus, sua vida a Deus, podem vir aqui, se sintam à vontade, nós vamos estar orando com vocês. Só se você quiser, você não é obrigado. A oportunidade está sendo dada. Sejam bem-vindos a trazer o Senhor para a sua terra novamente, para a sua casa. Traz Deus para a sua casa, queridos. Quer ter um lar de paz? Traz Deus para a sua casa. Quer ter resposta nas orações? Traz Deus para a sua casa. Quer recomeçar? Traz Deus para a sua casa. Essa é a sua oportunidade. Deus está entrando esse louvor, você está de vir. Eu não quero pressa. Você vai lembrar da decisão que você tomou hoje. Essa decisão, ela está criando uma raiz profunda. Você vai começar a cavar. Você vai começar a cavar. Vai começar a cavar um poço. Mas você vai achar rocha. E quando você achar rocha, as águas vão vir. As águas limpam, as águas transformam, as águas purificam, as águas vão te dar vida, força, fôlego para continuar vencendo os gigantes que se colocaram nessa terra. Meu Deus, Senhor, meu Pai, que poderosa é a tua presença, Senhor. Que todos que estão presentes nesse lugar possam ser contemplados pela sua presença.
Sua esposa estava atrás da tenda. E ele falou: Abraão, daqui a Deus eu volto. E quando eu voltar, você estará com a sua promessa no seu braço. O que aconteceu? Sara riu. O anjo falou: por que Sara riu? Por que Sara riu? Continuar abrindo o milagre na nossa casa e na nossa família. Linda presença, Senhor. Obrigada, Jesus. Valeu a pena estar aqui hoje, saber que o Senhor está conosco. Obrigada pela tua presença.